Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadália. Eu venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração dos 70 rebanhos santos e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome e que você é membro das 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E saibam que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que mostrar isso na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando, apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha, isso é muito importante para a gente propagar, para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do Senhor. Pois em menos de 1 minuto
bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao Senhor Deus. Que você possa ser abençoada nesse dia, Sara. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de dar a sua curtida, de deixar o seu joinha. O livro é o livro de Jó, o primeiro livro de hoje é o livro de Jó com 42 capítulos, e o segundo é o 1 Timóteo com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Ana Souza, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o capítulo é o capítulo 6, Jó capítulo 6. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Jó capítulo 6 contém 30 versículos. Meus irmãos enganaram-me como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, os quais se turvam com o degelo, e neles se esconde a neve, mas que cessam de fluir no tempo da seca e no tempo do calor se desfazem. Desaparecendo do seu lugar, as caravanas desviam das suas rotas, sobem aos lugares desolados e perecem.
Vamos ao segundo capítulo de hoje, segundo livro de hoje. 1 Timóteo, vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, que contém 25 versículos. Vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não amordaçarás a boca do boi, quando debulha é digno e o obreiro do seu salário. Não aceita acusações contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça, alegrias, alcançando todas essas vidas e fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. E todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação, para mais honra e mais glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, com as abundâncias do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, vocês possam ser muito abençoados. Seja muito bem-vinda, Joelma. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpares, e logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Seja parte desse rebanho. E o livro para esses rebanhos é o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Apocalipse, com 22 capítulos. Vamos. Capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, que contém 20 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a tua presença, aonde você estiver. Apocalipse, capítulo 14, para os rebanhos santos de número 17, 53, 18 e 54. Esses rebanhos vão meditar no livro de Apocalipse, capítulo 14, que contém 20 versículos. A colheita da terra. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentando sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz o que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e colhe, porque é chegada a hora de colher, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre as nuvens passou a sua foice pela terra, e a terra foi colhida. Outro anjo saiu do templo que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro, que é o livro de Obadias, com um capítulo para esses rebanhos. Obadias. Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, a confusão te cobrirá e será exterminado para sempre. No dia que estava presente, no dia em que estamos que estranhos lhe levaram os bens, e os estrangeiros lhe entraram pela porta e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era como um deles. Tu, porém, não devias olhar com prazer para o dia da desgraça de teu irmão. No dia do seu desterro não devias alegrar-te sobre os filhos de Judá. No dia da sua ruína nem falar arrogantemente, no dia da angústia. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos ao livro de Joel.
capítulo 1. Joel, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. Joel, capítulo 1, contém 20 versículos. A invasão dos gafanhotos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão assolados, armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Daniel com 12 capítulos. Daniel. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Daniel, capítulo 11. Para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. O capítulo 11 contém 45 versículos. Estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Os rumores do Oriente e do Norte, porém, os espantarão. E sairá com grande furor para destruir e aniquilar muros. Armará as tendas do teu palácio entre os mares e o monte santo e glorioso. Então virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Cantares. Capítulo 1. Cantares, capítulo 1, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O capítulo 1 contém 17 versículos. Como um ramalhete de flores aromáticas nas vinhas de Engede, para mim, o meu amado. Como és formosa, minha amiga, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Quão formoso és, o amado meu, quão amável és, o nosso leito é viçoso. Através da nossa casa são de seda as nossas varandas de cipreste. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. O livro é o livro de João com 21 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 8. João, capítulo 8, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. O capítulo 8 do livro de João contém 59 versículos. O Senhor Jesus, o libertador. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não crereis em mim. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Porque algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, porque não credes em mim? Quem pertence ao Senhor Deus ouve as palavras do Senhor Deus. O motivo por que não ouves é que não pertences ao Senhor Deus.
Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 36, 37, 34 e 38. Levítico com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico, para esses rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 19. Levítico, capítulo 19, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Você que escolheu ser parte desses rebanhos, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 19, que contém 37 versículos. Diversas leis. Não propagarás mexericos no meio do teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás o teu irmão no teu coração, mas repreenderás o teu próximo e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se acasalem com os de espécie diferente. Não semearás no teu campo duas espécies de semente, não usarás veste de dois tecidos diferentes. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Josué com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Josué, capítulo 11. Que contém 23 versículos. A conquista das terras do norte. Então, somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre as colinas, exceto a Atzor, a qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si e para todos os homens. Mataram a espada até os destruírem. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel e as suas planícies. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Vamos ao livro. Para esses rebanhos. O livro é o livro de Malaquias com 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Malaquias. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos. O roubo ao Senhor Deus. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais
Vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubar o homem ao Senhor Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Antes de eu sortear o livro, o capítulo para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. O livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos, para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. 46. Jeremias, capítulo 46, para o Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. Capítulo 46 contém 28 versículos. Uma palavra acerca do Egito.
A sua voz é como a da serpente que foge. Marcharão com o exército e virão contra ela com machados. Com cortadores de lenha cortarão o seu bosque, diz o Senhor, que era impenetrável. São mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. Diz o Senhor dos exércitos, Senhor Deus de Israel: eu punirei a Amon de novo, a Faraó, ao Egito, aos seus deuses, aos seus reis, aos próprios Faraó e aos que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos do que procuram a sua morte, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e nas mãos dos seus oficiais. Depois será habitada como nos dias antigos, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Sofonias com 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão um sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Vamos ao livro. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Para o Rebanho Santo de número 35 e 36. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim as duas mulheres seguiram viagem até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondia-lhe ela: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez voltar, por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Abacuque. Sejam todos muito bem-vindos. Abacuque capítulo 3 para o Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44.
Abacuque capítulo 3, que contém 19 versículos. A oração de Abacuque. Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Selá, tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem, tremem, a inundação das águas passa, o abismo da sua voz. Levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchas pela terra, com ira trilhas as nações. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. 1 Crônicas com 29 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Primeira Crônicas, capítulo 22, que contém 19 versículos. Preparativos para a construção do templo. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que construísse um templo ao Senhor. O Senhor Deus de Israel disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim tive no meu coração o propósito de construir um templo no nome do Senhor, o meu Senhor Deus. Veio, porém, a mim esta palavra do Senhor: Tu derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras, não construirás templo ao meu nome. Porque muito sangue derramaste na terra perante a minha face. Terás, porém, um filho que será homem de paz e repouso, e lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Capítulo 8. Números capítulo 8 contém 26 versículos. A consagração dos levitas. Disse o Senhor a Moisés: Isto é o que compete aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos sairão desse serviço e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas que tocante aos seus cargos. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3, que contém 10 versículos, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Jonas, capítulo 3, que contém 10 versículos. Então ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus nobres: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas,
não comam nem bebam a água. Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. Clamarão fortemente ao Senhor Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se o Senhor Deus se voltará, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando o Senhor Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho, se arrependeu do mal que tinha dito lhes farias e não fez. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Que contém 28 versículos. O Senhor do sábado. Certo sábado, passando ele pelas searas aos seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: por que fazem no sábado o que não é lícito? Ele, porém, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa do Senhor Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão o sacerdote, dando também aos que com ele estavam. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Glórias ao Senhor Deus. 1, 69, 2 e 70. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo. Que contém 25 versículos para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. Contra os ímpios e falsos mestres, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a este profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e de todas as duas palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Glórias ao Senhor Deus. Vamos a oração. A oração é a oração de número 5. Para a gente dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Dos 2 últimos livros de hoje para a meditação de todos vocês. Logo após eu farei o sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de vocês através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos, e o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos.
capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que contém 2 versículos. Ação de graças e oração. Em chama de fogo ele tomará vingança dos que não conhecem o Senhor Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ele por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre vós, para que o nosso Senhor Deus vos faça digno da sua vocação, eu com poder cumpra todo bom propósito e a toda obra da fé. Rogamos para que o nome do nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Hebreus, o último livro de hoje. Hebreus, vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês. Capítulo 1, Hebreus também, capítulo 1, que contém 14 versículos. O filho é superior aos anjos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles como roupa envelhecerão, qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que ponhas os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação? Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem. Escolha o número de 1 a 22. Pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 5, está no livro de Jó, capítulo 6. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o 9, a mensagem para você hoje está no livro de Joel, capítulo 1. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de Daniel. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 1. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de João, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Levítico, capítulo 19. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de Josué, capítulo 11. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de Jeremias 46. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 3. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 1. Você que mentalizou o 18, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de 1 Crônicas, capítulo 22. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Números, capítulo 8. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Judas. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 1. Gratidão pela presença de todos vocês. E eu vou ler mais um aviso para vocês. É muita atenção a todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês,
Lembre-se de pedir também de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O número 5, você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 6, o 17, 1 Timóteo 5, 21, Apocalipse 14, o 10, Obadias, o 9, Joel, capítulo 1, o 3, Daniel 11, o 15, Cantares 1, o 1, João 8, o 8, Levítico 19, o 22, Josué 11, o 2, Malaquias 3, o 19, Jeremias 46, o 7, Sofonias 3, o 16, Ruth 1, o 18, Abacuque 3, o 20, 1 Crônicas 22, o 6, Números 8, o 4, Jonas capítulo 3, o 13, Marcos capítulo 2, o 12, Judas, o 14, 2 Tessalonicenses 1, o 11, Hebreus capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Muita atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito ou membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e também escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã, na Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na IG1 318 37 300, e até 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, a mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber base, a Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Todas as lives das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida.
seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado e a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Independente, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% das escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui da Dinamarca, vocês também do Paraguai, do Uruguai, da Colômbia, da Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês até a próxima live.